Bom, então estamos de volta e olha só, a gente falava sobre a forma, né, como o pensamento ou o desenvolvimento, né, desse pensamento estatístico, ele vai ajudar inclusive na formação, geral da pessoa, né, como que isso vai desenvolver, habilidades realmente que ela vai levar para a vida, né. Então é preferível, né, que sejam os estudantes a gerar os seus próprios dados. De repente isso não é possível num contexto de uma educação, vamos colocar assim, das séries maiores, porque o que que acontece? O currículo, ele exige, né, realmente vários conteúdos, e às vezes parece que o tempo da escola, ele é encurtado devido a esses conteúdos. Então, o que que acontece? É um volume muito grande de conteúdo para pouco tempo, né. Então, de repente, a gente fica um pouquinho engessado, né, ou preso ao currículo, né, a essa estrutura. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa estrutura, o professor ele consegue desenvolver com os alunos a perspectiva do trabalho por projetos. Então, assim, ó, quando são professores de área, e aí eu estou pensando, né, em crianças maiores, de turmas maiores, quando são professores, vários professores, a gente pode pensar nesse ensino ou no trabalho interdisciplinar. Isso vai exigir o quê? Do professor um diálogo, né, mais próximo com os outros profissionais, porque ele precisa planejar em conjunto. Então, o professor de literatura traz uma proposta que se integra com o professor, né, de ciências naturais, e por aí vai, mas que de forma que para a criança, né, ou para o estudante, o adolescente, esse conteúdo, ele tem essa amplitude, então ele consiga realmente ver, ele na sua totalidade, percebe? Então, a gente pode dar um pouquinho mais de autonomia, né, no sentido da criança poder planejar, trabalhar, ou buscar, né, conteúdos e conhecimentos a partir daquilo que é a sua área de interesse ou que vai fazer sentido. Não que vá se encerrar nessa perspectiva, né, tipo, eu só vou estudar ou eu só vou ver aquilo pela qual me interesso, não é isso, né, mas é a partir disso buscar essa identidade, né, essa identificação ou com o conteúdo, com a disciplina, com o professor, né, para agregar e a partir daí poder ampliar os conhecimentos. O PCN, né, que é o Parâmetro Curricular Nacional de Matemática, ele traz o seguinte texto no sentido assim, de pensar o que que pode ser trabalhado, né, a partir, o que que é previsto, né, a ser trabalhado com as crianças. Então, definir claro e precisamente o problema, estou falando já, né, claro, do ensino, de estatística, identificar a população a ser observada e as variáveis envolvidas, decidir se a coleta dos dados será por recenseamento ou por amostragem, e daí nós falamos sobre esses conceitos também, né? Fazer uma análise preliminar das informações contidas nos dados numéricos que possibilite uma organização adequada desses dados, observar aspectos relevantes e realizar cálculos. Além disso, é preciso encontrar as representações mais convenientes para comunicar e interpretar os resultados, obter algumas conduções e levantar hipóteses sobre outras. Então, olha que interessante, que é todo aquele caminho, né, que a gente já vem discutindo sobre a estatística, né, e daí nós conversamos sobre isso de diversos pontos de vista, o que é bacana, porque eu estou falando aqui de um ensino que possibilite essa visão mais ampla, né, que traga realmente a complexidade do todo, e eu estou falando da escola, então nós falamos sobre várias perspectivas, daqui a pouco a gente vai fazer uma retomada disso, ok? Então, sabe-se que não é possível esgotar o conteúdo de estatística somente em sala de aula, mas esse trabalho auxilia o aluno a desenvolver as ideias conceituais e de interpretação sobre a estatística. O aluno, ao ler um jornal, uma revista, assistir ao noticiário da televisão, estudar tabelas e gráficos, ele entra em contato com uma grande quantidade de dados que dão uma série de informações, né? E nós observamos que a parte mais importante de muitas notícias baseiam-se em números,
né? Então, é muito interessante pensar nisso, porque o quanto dessa linguagem matemática nós estamos usando em sala de aula. O quanto que nós trazemos informações e apresentamos conhecimentos a partir de gráficos, tabelas. Será que as crianças sabem fazer a leitura desses dados, dessas informações? Então, assim, as crianças elas estão sempre em contato com esse tipo de informação. Índice de inflação, desemprego, de perdas salariais, tá vendo? Isso aí está no noticiário, né? Resultado de pesquisa de opinião pública relacionada a eleições, ou a preferência por determinado produto, a situação da educação, da saúde, do transporte no nosso país, né? Elas estão sempre em contato com isso. Situação de produção, importação, exportação mundial, situação do levantamento populacional no Brasil, né? Entre muitas outras coisas. E é tão interessante que, dependendo do tema e o quanto isso é repetido, né, nos jornais de maior vinculação, enfim, elas levam isso para dentro da sala de aula e levantam-se verdadeiros debates e discussões, entendeu? Claro, a partir daquilo, eu estou falando de crianças menores, a partir daquilo que elas escutam, né, os pais discutindo dentro de casa, elas levam e defendem o seu ponto de vista dentro da sala de aula, e é aquilo que eu falei, geram verdadeiras guerras realmente, né, em épocas de eleições, isso acontece muito na escola, né, a gente percebe muito. Então, elas reproduzem dentro da sala de aula e elas trazem isso que é do contexto mais imediato delas, né, que é muito interessante, como eu falei, trabalhar disso, né, trabalhar, trazer essa realidade concreta para a sala de aula, integrar isso com o conhecimento que eu preciso trabalhar, que está lá no meu currículo, eu sei que eu preciso, né, estar desenvolvendo aquilo ali com as crianças, e realmente, né, mostrar para elas a relevância, né, e ampliar isso daí. Então, é fundamental a gente fazer esse trabalho. Então, olha só, a comunicação visual, de fato, é uma ideia muito usada em nossos dias. Tanto é que na BNCC traz muito disso, né? O texto multimodal, né? Que é esse texto realmente que traz várias linguagens, né? A imagem. Então, é o entendimento de que essas outras linguagens ou formatos, né? E aí eu estou falando no contexto mais amplo, fazem parte já da formação, né, das crianças. Então, a gente não pode excluir essas formas de comunicação, porque isso daí também realmente, né, é deixar de ensinar. Então, para a informação ou análise de um fato ou de uma ideia, empregam-se tabelas e gráficos, muitas vezes com os valores percentuais. Curiosamente, o homem iniciou sua comunicação através de figuras, olha que interessante, né? E posteriormente ele usou a escrita. E é o que eu falava com vocês, né? Isso acontece realmente na escola, porque daí a criança bem pequena, ela vai começar o seu registro de que forma? A partir do desenho, né? Tal é a importância desse momento, que daí vão ter vários estudos, inclusive, que vão falar sobre a importância do desenho, né? E desses registros para o desenvolvimento da criança. Olha que interessante, né? Então, primeiro, a humanidade, né, o homem, vamos colocar assim, ele começou com esse registro, né, a partir de desenho, e a escrita surgiu muitos séculos, né, muitos anos depois. Então, as tabelas e os gráficos, elas fornecem rápidas e seguras informações a respeito das variáveis em estudo, permitindo, então, determinações administrativas e pedagógicas mais coerentes e científicas, né? Então, essa parte foi realmente para falar um pouquinho sobre essa importância do ensino da estatística, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem na nossa formação um déficit, né? Quanto à matemática, justamente pelo fato de que não passamos por esse processo, né? De escolarização, de que a gente realmente não viu, né? Isso na nossa formação. Então, quantas barreiras nós temos, né? A partir, pensando aí no debate. Eu vou colocar rapidamente aqui, porque nós vamos fazer só uma retomada de tudo que foi visto, porque realmente, em cada módulo, a gente vai abordando e depois parece que a gente não tem essa noção do todo, né? Eu estou falando tanto disso, de fazer sentido, de trazer o todo para a compreensão,
Então, só para a gente retomar um pouquinho, porque realmente nós tratamos de assuntos diversos, né? E o que foi discutido, então, nesse módulo? A princípio, nós falamos, né, em estatística educacional, então nós falamos da importância da estatística, credo, professora, a língua está travando, na formação do profissional, né, pedagogo. E aí eu disse para vocês sobre as bases da educação, né, disse também que em várias instâncias a administração, ela faz parte, né, quando a gente fala lá da gestão, a administração pessoal, não é isso? Eu, enquanto profissional, trago realmente isso comigo, né, a minha administração da minha mente, das minhas atitudes, dos meus relacionamentos, né, então a estatística, ela vem como essa ferramenta realmente que vai me subsidiar e que vai subsidiar a minha prática. Então, nós dissemos que a estatística, ela é uma ciência, né, que fornece métodos e técnicas, que nos ajuda a analisar e a explicar dados de investigação, né, então, ela traz, inclusive, essa vertente de que os problemas, eles não são permanentes, e eu não preciso aceitar, né, que são realmente problemas postos, eles podem ser, sim, mudados e transformados a partir da nossa atuação, só que daí não é qualquer atuação, né, gente? É uma atuação firme, é uma atuação consciente, é uma atuação baseada em quê? Na praxis, né? Que a gente precisa ter bem claro essa palavrinha na nossa mente. A praxis é a prática refletida, é a prática, é a ação pensada, né? Realmente, a partir de várias proposições, sejam elas filosóficas, histórias, psicológicas, né? Então, a educação, né, e a estatística, elas estão vinculadas, sim, porque são ciências, né? E as ciências, elas têm realmente esse papel de elucidar e de trazer realmente a verdade, eu não sei se seria bem a verdade, né? Mas trazer o conhecimento, né, à luz, trazer vamos colocar assim, claro, né, o entendimento das coisas. Então, mesmo que a educação ela esteja lá na área de humanas, ela está, sim, relacionada à matemática, à estatística, que é da área, né, das exatas. Então, o conhecimento, mesmo que ele seja qualitativo, ele pode ser, sim, quantificado, né, nós vimos isso também. É importante, e aí eu quero retomar essa questão aqui com vocês, dos pontos de vista, né, dentro de uma unidade, para a gente pensar nessa comunicação, né, e nessa conexão. Por mais que eu faça uma pesquisa, por mais que eu faça um levantamento de dados e apresente um resultado, eu preciso sempre ter claro esse conhecimento do ponto de vista do outro, sabe? No sentido do acolhimento. Porque o que é conhecimento e o que é a realidade? Como eu falei para vocês, o que é verdade para mim, né, o que é certo para mim pode não ser para outra pessoa, porque daí ela não viveu as experiências que eu vivi, porque daí ela não conhece as coisas que eu conheço, e da mesma forma eu não conheço as coisas que ela conhece, ou que ela já viu, ou que ela já passou, e o conhecimento, ele é muito disso, né? O conhecimento, ele é formado a partir das experiências que a gente teve, né? Tem um poema, inclusive, da Cora Coralina, que é lindo, eu não trouxe aqui, mas fala isso, né? Nós somos a coxa de retalho. Tantas pessoas que passam pela nossa vida e que vão agregando conhecimento, agregando valores, agregando perspectivas diferentes. Então, quando eu trouxe, né, o exemplo da violência para vocês, foi justamente porque é algo que tem me chamado muita atenção, né, que é essa dificuldade da gente comunicar, da gente mostrar realmente pontos de vistas diferentes, sem que isso se torne realmente pessoal, sem que isso se torne algo agressivo para o outro, né? Então, nós estamos falando aqui de conhecimento, de levantamento estatístico, que é uma ciência que comprova, né? Mas eu preciso, inclusive, dar liberdade para outra pessoa, esse espaço para outra pessoa entender ou não, aceitar ou não esse conhecimento como verdadeiro para a vida dela, né? Então, a gente está trabalhando, e eu falo de um lugar que é realmente da humanas, só que não é só como um campo de conhecimento, né? Eu estou falando de uma área que trata de pessoas e trata de formação humana. Então, esse conhecimento, ele não pode ser fragmentado, jamais,
né? O conhecimento que eu entendo, o conhecimento que eu conheço, eu também preciso estar aberto ao conhecimento do outro, né? Sempre com atenção, com um olhar respeitoso, né? Realmente na superação das diferenças, superação no sentido de não atrito, porque daí as diferenças elas existem, elas são ricas, elas são importantes, né? Então esse todo, né? Ou todas essas, vamos colocar assim, essas verdades ou esses pontos de vistas, eles precisam coexistir de forma harmônica, percebe? Então, o que é conhecimento, a gente colocar realmente como ponto de investigação, sempre de forma muito respeitosa para com o outro, né? E aí eu trouxe vários pontos para vocês refletirem, a gente vai estar passando sobre eles aqui. O limite do conhecimento, né? O que é a realidade, né? É o ato da gente tomar consciência sobre algo, né? Nós falamos muito sobre isso também. E realmente a importância da estatística, ela está nesse campo, né, de que ela vai nos dar, então, uma ferramenta para análise, né, ela vai nos ajudar na compreensão do fenômeno educativo, né, devemos sempre, então, entender realmente as limitações, né, no sentido de que ela não vai dar conta da totalidade, ela não vai dar conta de descrever toda a realidade, então eu tenho sempre uma lupa, né? Eu tenho sempre um recorte, um ponto que eu preciso considerar e que eu preciso analisar, né? Lembra do pensamento reflexivo, onde eu divido as partes, né, realmente, para entender o todo. Então, essa dualidade da qualidade ou da quantidade, realmente, a quantidade, ela nunca vai, estou falando do contexto educacional, ela nunca vai sobrepor a questão da qualidade, né, porque realmente na educação a gente preza pela qualidade, e nós falamos, inclusive, que qualidade, nesse sentido, a gente precisa entender o que é, né, teve um tempo que qualidade era acesso à escola, hoje a gente fala muito que é acesso, permanência, não é isso? É a frequência, né, das crianças realmente. Nós falamos também um pouquinho sobre o papel da estatística, né, sobre a história da estatística, que daí realmente ela já tem muitos anos, a gente falou inclusive lá da Grécia Antiga, né, o papel da estatística na questão de pensar nos índices, né, para a educação, e aí nós falamos do IDEB, do ENAD, então olha só, a origem da estatística, né, é tão antiga quanto a própria história da humanidade, né, falamos das fases dela, contextualizamos um pouquinho sobre essa criação ou trabalho, né, a institucionalização mesmo do IBGE, né, aqui no Brasil. Nós falamos da criação do Ministério da Educação, que foi lá em 1930, né, no governo ainda do Getúlio Vargas. A história, né, da disciplina de estatística, que ela se originou no Instituto de São Paulo, em 1933, né, a disciplina de estatística, ela foi implementada no curso de administradores, junto com outras disciplinas. Falamos um pouquinho sobre a origem, inclusive, do curso de pedagogia, né, que no início ele era um bacharelado. Ok, e a importância da estatística, mais uma vez, né, ela vai nos ajudar a produzir diagnóstico para planejamento de política pública e classificar os alunos em testes psicológicos. Isso daqui foi lá no iniciozinho, né, da estatística, o que que ela, na época, se propunha a fazer. E aí, naquela época, realmente, né, tinha teste psicológico, enfim, que não é a nossa realidade. Nós falamos um pouquinho sobre a estatística, né, em larga escala, que seriam os indicadores de qualidade da educação. Então, fica a dica para vocês, consultem, né, o site do INEP, olha lá os indicadores, observa o que que o site tem a oferecer, realmente, o que que ele traz em termos, né, de pesquisas que já existem, porque de repente a gente quer ver um fato, quer analisar um dado, e não sabe bem como começar, e esse dado já está até lá, pensando, né, nas escolas vizinhas, perto das minhas, da onde eu trabalho, talvez para entender um pouquinho mais desse universo educacional, o que que esses números representam, né, de repente eu falo com o IDEB 6, ó, que maravilha, a gente pensa 6, é bom? É ótimo, é excelente, né, a gente já tem avançado muito, e as políticas públicas também têm avançado,
né, nesse sentido, então nós já tivemos notas, assim, bem menores, e a gente vê todo dia quando aparece uma nota 8 ou uma nota 9, o pessoal faz festa mesmo, né, porque é uma superação. E aí teve um ponto, é importante a gente fazer essa retomada, né, porque daí teve um ponto que eu falei com vocês e eu não retomei, que foi a questão do perigo da gente pegar esses índices e colocar ele como currículo, né, deixar que ele influencie diretamente o currículo. Nós falamos sobre as avaliações, né, e por quê? A gente tem percebido um movimento na educação básica, principalmente no Fundamental 1, no sentido assim, ó, as crianças elas passam por toda a experiência do ensino fundamental e saiu uma pesquisa recentemente que fala que crianças, né, com a faixa etária de 10 a 14 anos, se eu não me engano, crianças nessa faixa etária que estavam terminando o seu processo de escolarização básica e não sabiam escrever palavras da classe, por exemplo, como pipoca. Pipoca. O que está acontecendo, né? Então, esse olhar investigativo que eu falei para vocês, a gente precisa ter sempre. Então, assim, o que está acontecendo? Por que as crianças não estão realmente aprendendo a ler e a escrever? E aí, quando vem provinhas, né, e a gente precisa, as crianças são avaliadas nesse campo, o que acontece? Vamos treinar, né? Vamos treinar como se fosse um vestibular, a provinha Brasil, vira realmente um vestibular dentro da escola, então vamos trabalhar a escrita, a leitura escrita e competências matemáticas básicas. E todo o resto fica meio que esquecido. Então é onde acontece um erro grave, porque daí não adianta só trabalhar o português e a matemática, né? Todos os outros conteúdos ou componentes curriculares, como agora é chamado, né? Depois da BNCC, todos esses componentes curriculares, eles vão se juntar como um todo. Então, a criança, a educação dela fica realmente deficitária, porque falta compreensão. Então, como eu falei para vocês, aquela análise, aquela pensamento crítico, ele vai fazer falta na hora de uma elaboração da prova, né? E aí nós falamos lá dos parâmetros, ou de como a prova é estruturada, e que a prova vai analisar várias dessas questões. Então, olha para vocês verem, né? A gente minimiza no sentido de falar assim, vou treinar para uma avaliação, e que por fim realmente a qualidade não está bacana, né, uma vez que estamos formando analfabetos funcionais. Então, como que se dá, né? Então a gente não pode deixar que exista essa inversão. Nós não vamos fazer trainee, porque na prova cai língua portuguesa, matemática, leitura, eu vou trabalhar apenas isso, né? Até porque quando a gente fala de alfabetização, a gente percebe que todas as disciplinas, né, elas mais ou menos se tornam de alfabetização, que muda o assunto, até porque a leitura e a escrita, a gente sempre está trabalhando, né, com isso e a partir disso, com as crianças. Então, a produção ali de um texto, ou realmente um levantamento de um problema, né, quantas coisas a gente precisa pensar e analisar para pensar ou para colocar um problema à luz da investigação. São muitos conhecimentos que se relacionam, né? Então, não há perda nenhuma em pensar num projeto de ensino, um trabalho por projetos, né? Nós temos modelos, e é importante a gente falar isso, né? A nossa educação, ela é basicamente estruturada a partir de modelos educacionais que são importados, né? Não existe uma educação, e é muito difícil isso, né? Genuinamente brasileira. A gente exporta modelos educacionais, aliás, importa modelos educacionais de culturas diferentes, e aí a gente traz aqui para a nossa realidade, e aí a gente percebe que não funciona. Aí a gente fala, nossa, mas lá fora funciona tão bem, por que aqui não funciona? Porque nós precisamos pensar a nossa educação a partir da nossa cultura, né, a partir daquilo que realmente é importante para nós enquanto desenvolvimento de um povo, de uma nação, né, então o regionalismo, né, a valorização dos nossos processos aqui, então a gente precisa pensar nisso também, né, que muitas dessas provas, elas são estruturadas a partir de modelos internacionais, né, e a gente também passa por esse tipo de avaliação, né, avaliações institucionais.
Nós vimos um pouquinho da estrutura, né, como que a nossa educação ela é estruturada no sentido aí de uma hierarquia, né, onde o Ministério da Educação e Cultura ele está lá em cima, né, o INEP ele vem com essa base realmente que faz levantamento de estatística voltados para a qualidade da educação. Então nós temos hoje o sistema SAEB, né, que realmente faz toda essa pesquisa no sentido aí de levantamento, a partir de todas essas provinhas, que aí vocês viram, ora ela é anual, ora ela é bianual, né, ora por populações, né, inteira censitária, ora por amostragem, né, e aí foi nesse momento aqui que eu falei, né, para vocês sobre a questão de realmente não deixar e não permitir que o currículo seja alterado por causa dessas provas, né. As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar e não devem ser confundidas com procedimentos e estratégias de ensino, né, ou orientação metodológica, já que o recorte da avaliação só pode ser feito com base em métricas aferíveis. Então, realmente não é o objetivo dessas provas se tornarem um padrão metodológico, né, e nem mesmo um recorte do currículo, ok? Então, nós falamos um pouquinho, né, sobre as possibilidades de trabalho a partir das avaliações externas, desses testes, né, que são aplicados na escola. Então, ele se constitui enquanto um apoio para o professor, que vai pensar realmente nos processos da sala de aula, e daí já fica aqui o pensamento e a reflexão acerca do trabalho a partir de projetos, né, e eu ia falar para vocês que tem uma escola, a gente faz esse movimento, né, de trazer da educação de fora, mas tem uma escola em Portugal que chama Escola da Ponte, né, que é muito interessante, que tem um formato que eu nem consegui imaginar ou conceber, pensar ele aqui no Brasil, que é de uma cultura totalmente diferente, onde as crianças entram nessa escola e elas é que escolhem o que vão estudar. Então, se elas é que escolhem o que vão estudar, então, assim, não existe sala de aula e nem faixa etária, a gente não consegue nem conceber, a gente logo pensa, e as notas? E os conteúdos, né? E o que que acontece? Mas é para dizer que a gente precisa realmente ampliar essas perspectivas, né, principalmente no sentido da abordagem da metodologia enquanto professor, né. Apoio à gestão escolar, que é a parte mais operacional da escola, né, que vai realmente direcionar ações mais pontuais, aí eu falei um pouquinho sobre a função da coordenação pedagógica, que realmente é fazer a mediação, né, desses dados que vêm das avaliações externas e implementar ações dentro da escola, no sentido mesmo de trazer a formação continuada, esclarecer sobre esses números, pensar em ações para superar, né, ora a evasão, ora o baixo desempenho das crianças, realmente a frequência, a pontualidade, né, a assiduidade, isso tudo faz parte, né, do universo escolar. E apoio ao planejamento curricular, mas não daquela forma que eu falei para vocês, né, de funilar e de trabalhar só o que está na provinha. Não, mas da gente pensar realmente esse currículo do ponto de vista, assim, daquilo que pode ser ampliado, né, daquilo que tem possibilidade de trabalho que pode ser ampliado, ok? Falamos um pouquinho sobre o método estatístico, né, conjunto dos meios e procedimentos disposto convenientemente para alcançar um objetivo, né, especialmente o conhecimento científico. Nós falamos, então, dessa ordem, dessa organização do método estatístico, então, da coleta, da organização, de descrever os dados, de analisar e interpretar, e a partir daí, então, fazer um plano de ação no sentido de estar solucionando, né, problemas identificados aí. E isso nas diferentes áreas, né, do conhecimento. Então, falamos um pouquinho sobre a questão da coleta de dados, né, dei exemplos para vocês sobre a questão de como coletar esses dados, de formulário de pesquisa, né. Ok. Trouxe também alguns conceitos fundamentais, né, da pesquisa, da própria estatística, população finita, população infinita, amostragem, né, e aí nós falamos sobre isso lá nas avaliações de larga escala, alguns exemplos. E aí, eu vou estar voltando aqui com vocês, eu espero, né, que toda essa discussão, tudo isso que a gente conversou aqui tenha sido
de grande utilidade, realmente, né, quis fazer esse último vídeo realmente para a gente refletir sobre tudo que foi falado, né, de forma bem rápida e pontual, a gente só passou por esses conteúdos, mas realmente para a gente ir pensando, porque não tem como você ver um conteúdo, né, sem pensar na realidade da escola, sem pensar na sala de aula especificamente. Então, que a gente tenha conseguido, né, eu espero que juntos aqui a gente tenha conseguido realmente vislumbrar esses problemas da escola, vislumbrar realmente as possibilidades de trabalho ou de pesquisa, né, como que a gente pode estar desenvolvendo e desempenhando esse trabalho. Então, espero que tenha sido gratificante para vocês, assim como foi para mim, né, porque nesse momento a gente trabalha realmente isso em conjunto, então quando a gente ensina, a gente aprende, né, então é um movimento realmente de troca, né, então, muito obrigada, tá, pela oportunidade e espero estar com vocês em um outro momento. Até a próxima.